Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à aula 38 dessa playlist sobre CyclePy. Bom, hoje eu quero ensinar algumas coisinhas a mais na tela de instruções e na tela de agradecimentos. Por isso eu criei uma tarefa genérica aqui, em que eu tenho uma instrução também genérica, que diz o seguinte: Olá, começaremos agora a primeira sessão desta pesquisa. As demais instruções deverão ser colocadas aqui e depois pressione barra de espaço para continuar. Quando eu pressionar barra de espaço, vão começar a aparecer algumas palavras aqui, elas estão durando apenas 2 segundos cada. São apenas 5 palavras, mas poderão ser imagens, vídeos, sons. Eu coloquei algo genérico apenas para fazer a demonstração e no final uma tarefa encerrada. Obrigado por sua participação. É só isso que tem o nosso experimento. Ele é bem genérico, justamente porque o meu objetivo aqui é fazer algumas demonstrações relacionadas à tela de instrução e à tela de agradecimento. Bom, suponha que você tem um conjunto de instruções um pouco mais complexo do que tarefas que eu vim trabalhando até aqui, então a tarefa é mais complicada, ela demanda várias telas de instruções. Como que a gente pode colocar isso? Uma maneira de fazer isso é colocar um textão aqui. Só que vai ficar muito longo, vai ficar muito grande, vai ficar muito poluída a tela. Uma outra maneira de fazer isso é colocar isso em várias telas diferentes. Então eu vou mostrar aqui como fazer isso. Bom, para começo de conversa, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um código. Então eu vou criar um código aqui, eu vou colocar ele para ser só em Python, e ele vai chamar aqui instcode, tá? Na tela inicial, eu vou criar uma variável que vai ser o meu... em qual tela de instrução estamos? Vai ser o current instruction, vai começar em 0. Textos de instruções, um por tela. Vou criar aqui e eu vou chamar isso de instruction list ou instructions list, tanto faz. Aqui eu vou criar isso e ele vai ser aqui, sim. A primeira tela de instruções, tá? E vou criar vários, 2, 3, 4, 5. Então vamos lá. Segunda tela de instruções. Eu vou fazer isso. Terceira tela de instruções. Quarta tela de instruções. E quinta tela de instruções. Eu poderia ter 10, 20, uma, duas. Enfim, tendo mais de uma não seria legal, porque daí eu não precisaria fazer isso. A partir de 2 telas de instruções eu poderia colocar isso numa lista. O que vai acontecer? Eu vou passar instruction list. Eu vou passar isso daqui, ó, instruction list, current instruction, que vai acessar essa lista. Então, eu vou passar a lista para a minha variável de instruções e vou passar isso daqui como índice. Esse índice vai começar como 0, depois ele vai valer 1, depois ele vai valer 2, depois ele vai valer 3 e assim por diante, né? Até ele chegar no último valor ali, que é 4, porque como a minha lista tem 5 elementos, nesse caso, ele vai 0, 1, 2, 3, 4. Mas se tivesse 10, ele iria de 0 a 9, ok? E aí o que eu vou fazer, primeiro eu vou colocar isso aqui lá para cima, então clico o botão direito e Move to Top. E aqui eu vou mudar agora esse texto para essa variável e vou colocar set ever repeat, tá? Beleza. Só que para ele funcionar como percorrendo isso várias vezes, daqui tem que estar num loop. Então eu vou criar um loop aqui, vou colocar em volta de instruction e vou chamar isso de instructions, no plural. Ele vai ser sequencial, não vai ser aleatório. Trials eu vou desmarcar. E o número de repetições eu vou colocar para ele repetir 999 vezes. Não vou colocar nenhum arquivo de condições. Eu não quero que o loop repita 999 vezes. É porque se o participante ficar indo para frente, voltando, indo para frente e voltando nas instruções, porque ele teve dúvidas, pode ser que ele utilize mais que 5 vezes o meu loop. Eu tenho 5 telas de instruções. Se ele for e voltar 2 vezes, então ele vai e volta, ele vai ter passado 20 vezes, um valor muito abaixo que o 999. Então esse valor aqui é simbólico, eu estou colocando um valor grande justamente para o loop não terminar chegando no 999. Eu quero que ele termine em função de outra coisa que vai acontecer. Bom, agora eu preciso atualizar esse valor aqui de current instruction, porque senão ele vai ficar toda hora repetindo a mesma instrução. Eu preciso que ele atualize esse valor aqui. Para eu fazer isso, eu venho em end routine e vou fazer o seguinte: if instructHasp.keys, se essa variável aqui de teclado, o seu atributo de teclado for igual a left, porque eu vou fazer o seguinte: eu vou utilizar setinhas do teclado para avançar e para retornar.
as minhas instruções. Então, esquerda vai ser retornar e direita é avançar. Então, sempre que eu quiser retornar uma instrução, eu vou ter que fazer com que o current instruction diminua uma unidade. Então, ele vai diminuir 1, tá? Então, basicamente, o que vai acontecer é que se eu estiver aqui na segunda instrução, é porque o current instruction é igual a 1. Se eu apertei esquerda, é porque eu quero voltar uma instrução, então ele tem que virar 0. Então, para ele virar 0, eu tenho que subtrair 1, tá? Agora, se eu tiver apertado direita, ou meu participante, melhor dizendo, tiver apertado direita, o que eu vou fazer é current instruction, agora vai ser current instruction mais 1. Tem uma maneira simplificada de escrever essas duas instruções que me faz não ter que repetir esse current instruction, que é basicamente colocar o menos aqui e apagar o resto. A mesma coisa aqui, é que eu coloco mais e apago o resto. E são maneiras equivalentes de dizer a mesma coisa. Então, esse primeiro bloco aqui, então eu vou pôr aqui, se participante apertou esquerda, diminui em uma unidade o índice da lista de instruções. E aqui, se o participante apertou direita, aumenta em uma unidade o índice da lista de instruções. Bom, beleza, isso vai funcionar parcialmente. Só que o que acontece? Se o participante estiver na primeira tela de instruções, é 0. Se ele apertar a esquerda, vai virar menos 1. E quando virar menos 1, o que vai acontecer aqui é que vai dar um problema. Porque menos 1 aqui, em lista, menos 1 ele começa a contar do final da lista. E eu não quero que isso aconteça. Ele viria para a última lista, para a última tela aqui. Eu não quero que isso aconteça. O que eu faço nesse caso? Eu preciso fazer uma outra checagem aqui, que é o seguinte. If current instruction é menor que 0, ou seja, se ele ficou negativo, aqui eu vou pôr, se o índice da lista de instruções ficou negativo, o que ele vai fazer? Aqui eu poderia colocar também assim, né? Ele vai zerar ele, ou seja, vai fazer com que ele vire 0, né? Beleza? Ok. Aí agora eu tenho um outro caso, que é, e se ele chegar na última instrução? Quando que ele vai chegar na última instrução? Bom, aqui ó, 0, 1, 2, 3, 4. Bom, quando ele estiver no 4, ele está na última. Se aqui eu tenho 5 telas de instruções, quer dizer que o comprimento de instruction list é igual a 5. Então, quando ele estiver menor que o tamanho da lista, tá de boa ainda. O problema é quando ele ficar igual, que é o seguinte. Elif instruction list, ou melhor, current instruction. Se esse valor for igual ao comprimento de instruction list, significa que eu já passei por todas as instruções e na última instrução o participante apertou para a direita. E aí aqui ele ultrapassou o valor limite. Então, nesse caso, eu vou dar um current instruction igual a 0. Isso não é estritamente necessário, mas eu vou acrescentar aqui. E eu quero que o loop finalize agora. Então, instructions, ele tem um atributo que chama finished, que ele está como false, e agora ele vai passar para true. E nesse momento, eu termino isso aqui, tá? E agora, em tese, ele já deveria funcionar de ir para esquerda ou para direita. Só que eu tenho que acrescentar uma imagem aqui ainda, que eu não acrescentei, que é para que apareça os meus botões. Espero que na parte de baixo. Eu tenho dois botões aqui, ó. Eu tenho o botão que é só avançar, porque na primeira tela ele não retorna. E a partir da segunda tela, ele tem o retornar e o avançar. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Bom, primeiro eu vou acrescentar aqui vou chamar isso de em qual botão estamos. Ou melhor, acho que eu nem preciso acrescentar isso. Eu preciso pensar. Vou acrescentar, vou pôr assim, em qual botão estamos. Ou melhor, não vou pôr não, vamos lá, vou pôr assim, current button. E o primeiro botão, current button, ele vai ter o mesmo nome do arquivo meu, lá que eu chamei ele de buttons1, tá? .jpg.
Então, ele vai chamar buttons1.jpg. Então, esse é o meu current button, tá? Eu vou usar isso aqui depois para passar como parâmetro para minha imagem aqui. Beleza. Agora, quando que o current button vai ser 1? Vai ser quando a gente tiver como 0, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Bom, eu vou fazer todas as minhas checagens aqui. E é o seguinte, se o current instruction for igual a 0, né? Eu vou fazer mais uma checagem aqui então. Vou até colocar aqui no final, que é o seguinte, if current instruction for igual a 0, eu tenho que pôr então que o meu current button ele é igual a buttons1.jpg e, caso contrário, o current button ele é igual a buttons2.jpg. Tá? Acho que eu fiz certo, vamos checar. Então aqui é atualiza qual botão vai aparecer na tela. Beleza, belezinha. E agora eu preciso usar esse current button, né, que eu falei. Aí eu preciso criar então aqui um componente de imagem. Eu vou chamar ele de insert button, tá? E aqui eu vou colocar como current button set every repeat. A duração dele vai ser igual aos demais estímulos. O que falta aqui é a questão do layout, que aqui é onde eu costumo errar, né? Aqui eu vou pôr para ele aparecer no centro, aqui eu vou colocar para ele aparecer -6, -7, melhor dizendo. Depois a gente vê se não der certo, a gente muda a posição dele. Tamanho, vou pôr 0404, ok. Bom, e é isso. Acho que vai dar certo. Bom, vamos testar e depois a gente faz mais alguma coisa. Bom, gente, falei que ia testar, mas eu lembrei que eu esqueci de mudar uma coisa aqui, ó. Faltou eu mudar aqui o space para left e right, senão ele não vai funcionar. Ok, agora sim. E agora podemos testar, vamos lá. Então aqui estamos, primeira tela de instruções. Bom, vou apertar primeiro para esquerda. Ó, apertei para esquerda e nada aconteceu, né? Não tem para onde ele voltar. Agora vou apertar para a direita uma vez. Olha lá, segunda tela de instruções. Vou apertar para a esquerda de novo. Voltou para a primeira tela de instruções e mudou o botão novamente. Apertar para a direita, voltei para a esquerda. Agora apertei para a direita de novo. Apertei para a esquerda, apertei para a direita. Esquerda, volta. Avancei, voltei. Voltei. Avancei, 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 avancei. Essa seria a minha última tela, então agora quando eu avançar ele deveria ir para as tentativas. E foi o que aconteceu. Ele vai começar as tentativas a cada 2 segundos, ele vai mudar e depois ele vai para a tela de agradecimentos conforme esperado. Então o programa está funcional, deu certo. Então a última coisa que eu queria mostrar aqui neste vídeo é que a gente pode fazer o seguinte. Aqui nessa primeira tela de instruções, eu poderia colocar assim, por exemplo. Olá, começaremos agora a primeira sessão desta pesquisa. Só que tem uma coisa, e se eu quisesse, por exemplo, fazer o seguinte, eu poderia querer colocar uma variável aqui, né? E aqui, na verdade, eu vou colocar essa letra F aqui, tá? Eu vou colocar aqui exp info participants. Tá? E aí eu vou colocar 3 aspas aqui, simplesmente para ele aceitar que tenha aspas dentro de aspas, tá? Então, basicamente o que eu estou fazendo aqui, ao invés de usar uma aspa só, eu estou usando 3 aspas para eu poder usar uma aspa dentro das aspas. Tá. Agora, o que significa esse exp info participant aqui? Significa, deixa eu mostrar aqui, que quando o participante, na hora de começar a sessão, quando ele colocar o nome dele, Marcos, por exemplo, colocando o nome, ele vai aparecer o nome e vai cumprimentar o participante pelo nome dele. Olha só, tá? É isso que isso vai fazer, tá? Porque a gente já vai ter definido essa variável em Begin Experiment. Ok?
Eu vou fazer a mesma coisa aqui na tela de agradecimento. Então, isso daqui eu vou mudar da seguinte maneira. Eu vou copiar aqui, eu vou colocar aqui também. Então aqui eu vou colocar texto de agradecimento. Eu vou chamar isso de thanks e a mensagem aqui. E aí a minha mensagem vai ser assim. Vai ser exp.info participants. Isso eu tenho que pôr entre chaves para ele funcionar. E isso daqui eu tenho que pôr com um F aqui antes. Eu quero pôr assim: as tarefas de hoje terminaram. Obrigado por sua participação. Então, Marcos, as tarefas de hoje terminaram. Obrigado por sua participação. Então vamos lá. Eu vou dar um OK. E vou testar isso agora. Só que antes eu tenho que fazer um negócio que eu já ia esquecendo aqui. Tem que mudar aqui o thanks para uma variável e setAbleRepeat, repeat, porque agora ele vai acessar isso. Então vamos rodar e ver se funciona ou não. Então estamos aqui. Agora eu vou pôr aqui em participant, eu vou pôr, por exemplo, Miriam. Tá? Eu vou dar um OK. Então o nome da minha participante é Miriam. Vamos ver como que vai aparecer. Olha lá. Olá, Miriam. Começaremos agora a primeira sessão dessa pesquisa. E o nome está congruente com a pessoa que está participando. Vamos ver se no final, lá na tela de agradecimentos, eu consigo dar um agradecimento especial para a pessoa que participou da pesquisa. Miriam, as tarefas de hoje terminaram. Obrigado por sua participação. Então, perfeito, funcionou. Eu quero mostrar isso mais uma vez, porque tem um pequeno problema no nosso código aqui, que é o seguinte: o que acontece se eu não preencher aquilo lá com nada, né? Então, vamos supor que eu esqueça de colocar o nome do participante nessa tela inicial. Então, olha lá, aqui, ó, não coloco nada e dou um OK. O que vai acontecer? Muito bem, olha lá, ele apareceu olá e ficou um espaço vazio. Por quê? Porque eu não respondi. E como eu não respondi, não apareceu nada. Não tem nome dentro da variável. Ele tentou acessar o exp.info e não tinha nada dentro. Logo, ele não colocou nada e ficou um negócio meio estranho, né? Então, olha lá, vírgula, as tarefas de hoje terminaram. Obrigado por sua participação. Bom, então como que a gente vai corrigir essa questão agora? É bem simples. A correção vai envolver uma checagem aqui, em que antes de eu jogar a variável exp.info participant aqui, eu vou avaliar o que tem nela. Eu vou avaliar aqui em cima. Se o que tiver nela for igual a vazio, eu vou fazer com que agora o que vai ter nela é participante, no caso em português mesmo, com um E no final. Então, basicamente é o seguinte: se o participante não tiver dito o nome dele, eu vou chamá-lo de participante. Se ele tiver dito o nome dele, eu vou chamar pelo nome. Então, vamos testar para ver se isso resolve o problema. Primeiro, começando pelo caso em que eu não respondo o nome do participante, em que o nome é omitido. Ó, não vou responder nada. O que acontece nesse caso? Olá, participante. Começamos agora a primeira sessão desta pesquisa. Bom, está passando. Vamos lá. Participante, as tarefas de hoje terminaram. Obrigado por sua participação. Bom, mas aqui o participante saiu com a letra minúscula. Eu queria que saísse com a letra maiúscula. Como que eu faço? Bom, vamos resolver isso também. Então, é bem simples, na verdade. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Aqui, eu vou colocar como title. Aqui, eu posso colocar como title, né, que é um comando do CirclePy para transformar em formato de título, ou seja, a primeira letra do nome ali, ele vai capitalizar. Então, não vou pôr nome. Muito bem. Vamos ver o que acontece lá na última tela. Se participante vai ficar em minúsculo ou vai ficar em maiúsculo, já que é a primeira palavra. Participante, as tarefas de hoje terminaram. Obrigado por sua participação. Ok.
Beleza, e ele vai continuar funcionando no caso em que o participante der o nome, né? Porque não adianta nada, não adianta nada ele ter resolvido isso e agora deixar de aparecer o nome quando o participante disser o nome dele ou dela. Então vamos testar agora a situação em que o participante diz o seu nome. Então vamos lá, vamos para o teste. Aqui, participante, Mirella, ok. Muito bem, olá Mirella, começaremos agora a primeira sessão dessa pesquisa. Então, passei por todas as telas e vamos ver se no final quem vai receber os agradecimentos é a Mirella ou é o participante. Mirella, as tarefas de hoje terminaram, obrigado por sua participação. Ok, então funcionou. Tudo bem, era isso que tínhamos para o vídeo de hoje. Espero que essas dicas tenham sido úteis. Você pode brincar com outras coisas e colocar outras informações aqui que você deseja trabalhar depois e utilizar. Mas por hoje é só. Agradeço a atenção de todas e de todos e até um próximo vídeo.